Vamos falar de casamento gay dentro de qualquer religião que seja. Vamos falar de casamento gay, vamos falar de transexualidade. Será que Ifá é preconceituoso? Será que Oxum é preconceituosa? Vocês acreditam que o orixá, que a divindade, ela é preconceituosa a ponto de exigir do sacerdote que o sacerdote não faça a união entre dois homens ou entre duas mulheres? Ou seja, o que é o casamento? O casamento é quando duas pessoas resolvem estar juntas e aí essas duas pessoas, diante da religião que elas praticam, diante do culto que elas praticam, elas vão ser abençoadas pelos deuses ou por Deus para selar esta união. Isto é o que significa o casamento diante da religiosidade. Vou repetir. O que é o casamento entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher? Perante a religião, duas pessoas resolvem se unir em matrimônio, em casamento, e eles vão até o segmento religioso deles para serem abençoados por um Deus ou pelos deuses. Até aqui todo mundo está seguindo o meu raciocínio? Vou repetir pela terceira vez nessa live. O que é um casamento entre dois seres humanos, sejam eles homossexuais ou heterossexuais? O que é o casamento? O casamento é duas pessoas resolvem se unir em matrimônio. Duas pessoas resolvem morar juntas, compartilhar a vida, viverem felizes juntos. Essas duas pessoas têm um segmento religioso, seja ele católico, budista, xamânico, ou do culto de orixá, seja ele qual for, Ixexelabá, Ifá, Candomblé, Angola, qualquer coisa. Duas pessoas resolvem se unir em matrimônio, elas vão para o cartório porque elas vão assinar um contrato de casamento. Aquilo ali é jurídico. Mas quando eu entro dentro de uma igreja ou dentro de um segmento, de qualquer que seja o segmento religioso, a intenção é que os deuses, no caso do culto de orixá, seja ele qual for, que os deuses abençoem aquelas duas pessoas. Até aqui tudo bem com o raciocínio do que é o casamento? Agora, em momento algum, dentro dos relatos de Ifá, dentro da cultura iorubá, me traga aqui babalaôs e babalorixás e ialorixás, aonde que Ifá diz que é tabu o homossexualismo, que é tabu a transexualidade? Aonde, dentro dos versos de Ifá, que diz que dois homens não podem se unir? Aonde que diz que duas mulheres não podem estarem juntas? Ifá não é preconceituoso. A cultura iorubá, o povo iorubá pode ser. O povo brasileiro pode ser. O mundo pode ser preconceituoso, mas Deus não é preconceituoso. Oxum não é preconceituosa.
Oxóssi não é preconceituoso, Yamin não é preconceituoso, Egungun não é preconceituoso. O ser humano sim é preconceituoso. E se eu sigo Oxum, se eu sigo uma matriz e acredito que os deuses me abençoam e eu vou me unir, ou eu como sacerdotisa vou unir um casal, seja ele de 2 homens ou de 2 mulheres, ou de um homem com uma mulher, a divindade está pouco se importando com a sexualidade daquelas 2 pessoas. Deus não quer saber se você é homem ou se é mulher. Os deuses, as divindades, elas não estão nem aí para a sua sexualidade. A divindade quer sim saber do seu coração, daquilo que você sente, de quem você é, do seu iuá, caráter. Qual é o seu caráter diante das pessoas? Qual é o seu caráter diante do mundo? Como é os teus olhos diante do teu Ifá? São olhos que têm pureza, que falam com o coração, porque é sobre isto que o culto fala, que as religiões falam. Não é de amor, não é de amar ao próximo, não é de se unir, não é de estarem juntos. E por que Ifá, por que Exu não abençoariam o casamento, não abençoaria o casamento de 2 homens? Por que Oxum não abençoaria o casamento de 2 mulheres? Por que a divindade não abençoariam essas 2 pessoas, esse casal homoafetivo? Jamais, em tempo algum, a divindade é ou será preconceituosa em relação à sexualidade da pessoa. Isto é do ser humano. O preconceito é do ser humano. O preconceito é da cultura. E eu preciso saber separar, até mesmo dentro da cultura evangélica, o que é a Bíblia escrita pelo Espírito Santo e os códigos de ética da época de 2000 anos atrás. Assim como dentro do culto de Ifá, eu preciso saber discernir o que é um Itã vindo do céu, um relato de Orumilá-Ifá, e o que é um código da cultura iorubá africana. Eu preciso saber discernir isto, porque muita coisa dentro dos relatos de Ifá não são vindos do céu. São códigos de ética da cultura iorubá africana. Não existe nenhum código, não existe nenhum Odu que proíba a relação entre 2 homens, entre 2 mulheres. Não há tabu dentro de nenhum Odu que proíba a junção de 2 homens ou de 2 mulheres. E se tiver, essas pessoas, elas devem estar, se por exemplo, uma pessoa, se um Odu, mas o Odu não falará isso, se o Odu disser, é proibido que 2 homens estejam juntos em relação sexual. Aonde que está escrito isso? Mas se tiver, será uma imposição daquele Odu que está influenciando naquele dado momento. Porque o Odu não é fixo e não é permanente, e o Ebó é feito para isso. E se tiver um Odu que diga que 2 homens não podem estar juntos, agora me dê o Ebó para que 2 homens possam estar juntos e não aconteça nada. Porque tem Ebó para tudo. Tem Ebó para ganhar dinheiro, tem Ebó para tirar dinheiro, tem Ebó para saúde, tem Ebó para tudo. Por que não tem Ebó para isso?
Porque o ser humano é preconceituoso. O ser humano pensa pequeno. A divindade não. A divindade não é preconceituosa. Deus não é preconceituoso. O ser humano, sim. Ele é preconceituoso, ele é sujo. A origem do ser humano, sim, é bururu. A divindade jamais. Se o casamento é a união entre duas pessoas e essas duas pessoas vão até o seu segmento religioso para serem abençoadas pela divindade a qual esses dois seres humanos acreditam, por que o sacerdote não vai abençoar essas duas pessoas em nome da divindade? Se a divindade em momento algum é preconceituosa. O segmento religioso pode ser. O segmento religioso não é a divindade. Não é. A religião católica não é Deus. O Ixexelabá não é Oxum, não é Ifá. É um segmento à parte. É um segmento de seres humanos. O que é o candomblé? É um segmento à parte de seres humanos. Oxum e Ifá não é propriedade de ninguém. Deus não é propriedade da Igreja Católica. Deus não é propriedade da Igreja Cristã. Deus não é propriedade de igreja alguma. Assim como Ifá não é propriedade de ninguém, não é propriedade de nenhum dos segmentos que se dizem seguir Ifá. Ifá não é preconceituoso, o segmento sim. O ser humano que lidera aquele segmento sim. Agora, Ifá não. E a minha Oxoromangá não é preconceituosa, o nosso sagrado feminino. Exu Jerônimo São Oxeturá não é preconceituoso. O ser humano sim. Eu não estou aqui querendo fazer com que vocês... Eu não estou aqui querendo fazer com que vocês aceitem ou não aquilo que eu estou dizendo. Mas eu estou trazendo vocês para um raciocínio lógico e estou convidando vocês a pensarem que se Ifá não é preconceituoso, se Oxum não é preconceituosa, se Egungun não é preconceituoso, se Exu não é preconceituoso, porque eu, como sacerdotisa, não posso realizar um casamento entre dois homens. Porque não existe tabu, não existe quebra de tabu por Odu nenhum. E se tiver Babalaô, traz aqui pra mim. Se tiver Auó, traz aqui pra mim. Se tiver Babalorixá, traz aqui pra mim, me liga. O que o ser humano quer com a religião? O ser humano com a religião, ele se põe como a própria divindade, como a boca da divindade na terra. Ele se põe o carisma, a permissão da divindade para falar em nome da divindade. E a divindade não fala em nenhum Odu dentro dos 256 Odus que é proibido que duas mulheres que se amam estejam juntas. É proibido que dois homens que se amam estejam juntos. Isso não é coisa da divindade. Se não é da divindade, não existe. Chega de ficar escutando desaforo, porque eu sou uma Ialorixá transexual. Eu sou uma Ialorixá transexual. E Obi responde na minha mão. E Orixá responde na minha mão e na minha vida. Que é próspera, que é de sucesso, que é de êxito. E na minha Ori, que é pensante e que carrega centenas de Ori. Basta ficar escutando balela. Basta ficar escutando preconceito. Em 2022, uma era de luz, uma era de apoio. Milhões de pessoas morreram por conta de um vírus. E ainda se discute sexualidade alheia. Nós vamos ficar
ficar discutindo a sexualidade do vizinho até quando? Até quando os evangélicos vão ficar dizendo que o homossexual é isso, que o homossexual é aquilo, que a lésbica é isso, que a lésbica é aquilo? Isso é coisa do ser humano. Deus ama a todos. Assim como Ifá, Iamim, Exu, ama a todos sem distinção. Portanto, se dois homens resolvem se unir em matrimônio, eu, como sacerdotisa, devo abençoar em nome de Ifá, em nome de Exu, em nome de Oxum. Porque se eu sou sacerdotisa, se eu sou um sacerdote de qualquer segmento que seja, eu represento a divindade na terra, a minha função é abençoar, é unir e não separar. Porque se eu digo que na minha casa ou que dentro do meu segmento não se realiza matrimônios homoafetivos, então você não aceite que o homossexual vá até a sua casa e te pague 8 mil para assentar um Exu. Então, não aceite o dinheiro da iniciação de um homossexual que te dá 20 mil para ser iniciado, porque ele é homossexual. Porque se você não pode unir ele em casamento, então não coloque a divindade dele dentro da casa. Porque essa divindade, se ela está abençoando, se o homossexual procurou um sacerdote para assentar um Exu, e ele assentou um Exu para esse homossexual, e esse mesmo homossexual não pode ser unido em matrimônio porque Exu não abençoa, então não aceite esse Exu para essa pessoa. Não aceite o Exu, não inicie essa pessoa por dinheiro. Se você acredita que dentro do segmento não se pode realizar casamento, se você acredita que existe ritual para homem e para mulher, então, meu amor, não aceite um Exu, não inicie ninguém que seja homossexual dentro da sua casa. Mas isso é uma crença sua, e não da divindade, e não do Ifá. Que fique bem claro, eu estou respondendo à altura. E se precisar, eu respondo novamente. Eu estou aguardando o Odu que proíbe a união, o sexo entre dois homens e duas mulheres. Peço desculpa a vocês se eu estou um pouco exaltada, mas é assim que eu sou. De Oxum, por Oxum, com Oxum. E essa é a minha Oxum, é a minha essência, é o meu Eledá.